Nos alegra que Venezuela retorne a las instancias multilaterales, porque creemos que en estos espacios es donde se resuelven los problemas y no con declaraciones en donde solamente nos atacamos los unos a los otros. Eso, sin embargo, no puede significar meter debajo de la alfombra o hacer la vista gorda frente a temas que para nosotros son de principios e importantes. Y ahí yo manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula el día de ayer, en el sentido en que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa. No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria, y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria y que exigen también una posición firme y clara respecto a que los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar, independiente del color político del gobernante de turno. Não só isso, o presidente do Uruguai também falou. Então bota o do Uruguai e assim, vamos comentar os dois, né? Isso aqui é muito engraçado, tá, galera? A gente não pode se furtar de falar que o Boric tá tirando essa onda aí, é muito engraçado. Vamos ouvir o Tacalipou, Lacalepou, eu sempre penso que é Tacalipau. Uruguay no tenía embajador en Venezuela. Y nosotros nombramos un embajador en Venezuela. Como tenemos en Cuba y como tenemos en tantos otros lugares. Porque nuestra afinidad es con el pueblo venezolano y no nos corresponde a nosotros elegir el gobierno, pero sí tenemos la posibilidad de opinar. Y le voy a decir por qué, presidente, tengo la posibilidad de opinar acá. Porque el punto 2 de la declaración que se está negociando habla de democracia, habla de derechos humanos y habla de proteger las instituciones. Entonces, si este punto 2 no hubiera existido, yo no tenía por qué opinar de este tema. Pero lo vamos a suscribir, o mejor dicho, estamos intentando a ver si llegamos a un acuerdo para suscribirlo. Y obviamente, cuando pongamos la firma, no tenemos la misma definición de lo que son el respeto a las instituciones, a los derechos humanos y a la democracia. Por eso, con un ánimo constructivo y con lo del principio, celebrando esta convocatoria y haciendo hincapié en un muy buen discurso que le escuché al presidente de Guyana, nosotros vamos a ser juzgados por nuestras acciones y no perdamos el tiempo, que la vida se termina y aunque algunos crean que no, los gobiernos también. Muchas gracias. Ai, primeiro, veja só como é bom ter um presidente. Tinha que falar isso aqui, que quando tinha o cara, aquele chongo lá da Argentina, Fernandes, né? O pessoal falando, ai, como é bom ter um presidente, né? Esse cara do Uruguai é decente. E o que ele falou aqui é real, né? Primeira coisa que eu quero responder, né? Esse caso do presidente do Uruguai e, obviamente, endereçar isso pro Lula. Veja, o Lula, com o Flávio Dino e todos os seus aliados vomitando o discurso democrático. Ai, o dia 8! Ai, as instituições! Com aquele bando de Vera Magalhães, com aquele bando de Pedro. As instituições, por quê? PT, vamos lá, vamos falar sério aqui das instituições, né? Aquela coisa pau mole, né, dessa gente, palmolenga. Palmolenga posso falar, né, gente? Não foi um palavrão. E esses caras ali, né, toda nessa palmolescência, eles vendo o PT, né, assim, indignadíssimo com a invasão das nossas instituições democráticas. Aí o Lula traz e celebra e quer colocar no palco internacional a Venezuela do Maduro, que não é sobre a Venezuela e os venezuelanos. Os venezuelanos têm que ser libertos. É sobre um regime tirânico, assassino, que empobrece as pessoas, que coloca as pessoas numa situação de subserviência nojenta, que gerou uma massa migratória. Toda a classe média que pôde sair da Venezuela saiu, foi para os Estados Unidos, foi para o Brasil, foi para o Chile. O Boric estava falando ali, mais de 100 mil pessoas foram morar no Chile, que é um país pequeno. Outras tantas, gerou um desastre humanitário em Roraima, aqui no norte do Brasil. Aqui em São Paulo você anda, para no cruzamento, tá lá uma placa, sou venezuelano, minha família se mudou para cá, tal. Se acotovelando como morador de rua com outros brasileiros. E aí fica o PT. Ah, não, PT, não, eu sou a favor da democracia. Entendi, a democracia deles é muito interessante. Ela é celebrada na Venezuela, mas aí ela é negada nos adversários aqui no Brasil. Não, olha só, você pode falar muito bem que havia uma tentativa de golpe de Estado, que o que aconteceu dia 8 foi horroroso, que o Bolsonaro não tinha nenhum compromisso democrático, como não tinha mesmo, e que a Venezuela é um regime assassino e ditatorial
muito pior do que qualquer coisa que já aconteceu aqui. Aí você olha, os caras chamavam o Bolsonaro de genocida. Genocida. E aí o Maduro é um democrata e o que fazem contra o Maduro é narrativas, mentira. Tomar banho. Assim, tomar banho uma história dessas. Sabe? É uma desfaçatez muito grande. E aí, sobre o Boric, que precisa falar. O Boric foi celebrado, inclusive, pelo PT, tá? Como o Guilherme Boulos do Chile. O Boric ascendeu ao poder da seguinte maneira. O Chile se tornou um país de primeiro mundo, acho que foi em 2017. Ele foi tratado. Não, o Chile é um país que atingiu o primeiro mundo. É um país desenvolvido na América do Sul. Primeira vez, o país da América do Sul, estamos no primeiro mundo. Aí os chilenos, como um bom sul-americano, falou: opa, preciso fazer dar errado. Imagina que eu vou ter um país sério aqui na América do Sul. Vamos destruir nossa Constituição. Manifestações gigantes, ridículas, destruir a Constituição, armar uma constituinte, e na esteira das manifestações, um cara de extrema esquerda, que esse Boric ganhou a eleição. Ganhou a eleição, já vinha com aquele plano boulesco da vida, deu caca, mas deu caca assim no primeiro mês. Já começou a ter manifestação no primeiro mês, fuga de capitais. Sabe o que o Boric fez? Mas recuou, ele deu um cavalo de pau. E aí tá na maciota, até porque foi eleito agora quem serão os parlamentares que vão tratar dessa Constituição que vai sair, inclusive pra mudar ela inteira, ou basicamente não ratificar ela, todo mundo de direita. Ele tá refém dos erros que a própria população do Chile cometeu. E aí ele tá tentando fazer um governo mais neutro, aí sabe o que acontece? Aí a esquerda do Brasil já tá batendo no Boric. E aí você olha, né, o que rolou? O Lula achou que, e essa é uma discussão que nós tínhamos aqui no MBL, qual vai ser a linha da esquerda do Lula aqui no Brasil? É uma esquerda modernete? Esquerda Partido Democrata? Ou uma esquerda socialista latino-americana moda antiga, como a intelectualidade do PT se pretende ser? Ele não conseguiu ser nenhuma coisa nem outra. Ele é um híbrido. Então ele não é nem Boric e não é nem Maduro. Ele é alguma coisa no meio. E não dá certo. Como nem Maduro nem Boric deram certo também, né? Então, verdade seja dita, que situação ridícula. Até o camarote da Globo News criticou. Segunda vez que essa situação. Sim, segunda vez. Mais uma pede música no Fantástico. Vamos ver. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Não creio. Não dá pro Lula estar passando mão na cabeça de ditador. É o que ele fez hoje. Não fale a sua narrativa, porque você tem que construir a sua narrativa, ensinando ao Maduro. Não dá para o presidente Lula tá dando toda a pompa de uma grande recepção. Você tem que se conter, porque quando você dá esse tipo de sinalização, primeiro você dá uma sinalização, olha aqui, olha, o Brasil está apoiando a Venezuela. Todos esses desmandos autoritários na Venezuela. E vocês da Globo também por tabela. Porque vocês são pelego desse governo, ô camarote. Você tá de camarote assistindo isso acontecer. Brunch. Tinha que mandar essa, desculpa. Humor e piada assim nos Santos. Assim, ô camarote, vocês estão aqui, ó. Estão aqui, ó, no bolsinho do Lula. Vem aqui, o camarote, senta aqui no meu bolso aqui. Assiste de camarote, meu governo. O Guga pode até falar melhor do que eu sobre isso. Não dá para ser jornalista lá. Empresas de comunicação sendo fechadas. Eu tô falando isso que é um termômetro. Assim, ó, eu gosto muito, porque assim, os jornalistas brasileiros, eles acham que o jornalismo é o alfa e ômega da democracia. Então assim, tem gente passando fome, pessoas foram mortas. Teve uma opositora que não apenas foi surrada, foi linchada, ela foi presa uma opositora. Mas a preocupação não são assim as milhões de pessoas que passam fome na Venezuela. A preocupação é assim, o jornalismo não está funcionando. E óbvio, é errado que o jornalismo não está funcionando, mas eles sempre colocam assim, né? Eles em primeiro. Primeiro é isso aqui, ó. Tipo, salve os jornalistas. Dane-se que o Maduro pegou um tanque e atropelou a população. O problema é o jornalismo que não funciona. Isso. Importantíssimo da vitalidade de uma democracia. Mas opositores presos, perseguidos, ou seja, todo tipo de desmando. Você tem ali uma ditadura que é toda baseada em generalato. Se você está recebendo um ditador e tem constrangimentos, do ponto de vista diplomático, não fica passando a mão, como a gente vê com Cuba, com a Nicarágua. Então, nisso, o Lula errou bastante. Ele errou bastante. Ele só errou bastante. Foi isso, galera. Ô, Lula, não é pra errar bastante aí, pô. Você tá cometendo uns errar bastante aí. Precisa falar nesses termos com esse pessoal aí, esses camarotes, essa turma aqui. É muita passação de pano. E aí, só no que é, assim, flagrantemente absurdo, eles se posicionam contrário. E o posicionamento é assim, né? Pô, Lula, errou essa. Essa errou bastante, hein?
Isso aqui, pô, aí não vai, você não pode ficar mais do que 8 anos errando bastante também. Como assim você chama um cara que não gosta de jornalismo? Que isso, eles são jornalistas profissionais. Você tá louco? Ó, 8 anos com você errando bastante assim, aí é difícil, hein, Lula? Pô, vai dificultar esses 8 anos que nós precisamos passar aí com você, Lula. Papinho furado. Da Venezuela, Nicolás Maduro, a quem trata como companheiro. Para Lula, Maduro é tão somente a vítima de uma narrativa. Like na live, like é inexplicável, na live. prosseguiu Lula, que a Venezuela sofra sanções pelo fato de um outro país, Lula aponta para os Estados Unidos, não gostar do Maduro. As palavras do presidente brasileiro não resistem aos fatos, sofrem de desonestidade intelectual e ofendem quem defende princípios universais como liberdade e direitos humanos. 2 exemplos recentes são eloquentes. A União Europeia, que não é subordinada aos Estados Unidos, aplicou sanções à Venezuela, congelou os ativos de 55 funcionários do governo em Caracas por violação de direitos humanos. E vem do escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para Direitos Humanos a seguinte afirmação em relatório publicado no final do ano passado. Abre aspas. Os serviços secretos militares e civis do Estado venezuelano funcionam como estruturas efetivas e bem coordenadas na implementação de um plano orquestrado no mais alto nível do governo para reprimir dissidências através de crimes contra a humanidade. Fecha aspas. Alto Comissário de Direitos Humanos da ONU é que está assinando isso. Mas Maduro não é só um ditador, é também caloteiro. Está em falta com o pagamento de empréstimos feitos por governos do PT com dinheiro público, dinheiro do contribuinte brasileiro. 7 milhões de venezuelanos abandonaram seu país, fugindo de fome, miséria e repressão política. São 7 milhões de narrativa. Perfeito. Eu vou dar minha opinião, galera. Olha só, vou dar minha opinião aqui. Corta pra 2, tá? Vou dar minha opinião pra todos vocês sobre isso. Veja, um chefe de Estado pode ter relações ou não com países tirânicos, ou com ditaduras, ou com regimes, vamos dizer, exóticos, que descumprem direitos humanos. Sim, um chefe de Estado pode ter. Essa é a real, tá? E todos os grandes chefes de Estado têm. O Brasil tem, os Estados Unidos têm. Vamos falar o principal? A China. Alguém há de não fazer negócios com a China? Se o Xi Jinping falar que quer vir aqui no Brasil, alguém não vai receber o Xi Jinping? É triste. A China viola os direitos humanos o tempo todo. A China, o que ela está fazendo com os uigures é horrível, mas a China é a China. É a segunda economia do mundo, será a primeira economia do mundo em 10 anos. E nós estamos nos adaptando para um mundo cada vez mais chinês. O mundo árabe, os Emirados, os reinados, com sistemas de governo muito pouco democráticos, se podemos falar assim, também. Alguém vai deixar de receber o dinheiro, os petrodólares desses caras? Agora, uma coisa aqui. Estamos falando de relações comerciais que o Brasil ganha alguma coisa. O caso da Venezuela, não. É um país vizinho nosso, em que nós temos vínculos de solidariedade diferentes de países distantes. 2, o Brasil é receptor de refugiados venezuelanos. Então, essas pessoas que estão morando hoje no Brasil, que dependem do Estado brasileiro e que são acolhidas pela sociedade brasileira, essas pessoas querem respostas reais sobre o regime venezuelano. E o Brasil, que supostamente é a potência da América do Sul, deveria ter um papel central na resolução desse problema. Aí é uma questão geopolítica local nossa. Não é o Brasil a ter qualquer efeito para resolver a questão dos uigures lá na China. Mas o Brasil, ele tem responsabilidade dentro do próprio continente. A não ser que o Brasil fale, sou um derrotado, eu não sirvo para nada. 3, que relação comercial boa o Brasil pode ter com um país como Venezuela? Que é um país caloteiro e que a última vez que o Brasil foi fazer negócio com a Venezuela é assim, o Brasil vai lá, vai fazer metrô na Venezuela, mas não tem metrô direito aqui em São Paulo. Não tem metrô em várias capitais do Brasil. Que relação é essa? E ainda tomamos um calote. Ou seja, é horrível em todos os termos. É horrível em todos os termos. Eu não fico aqui com um discursinho bobo. Eu não vou cair nessa falácia do discursinho bobo. Porque o discursinho bobo é tipo, então tu não recebe o Xi Jinping. O discursinho real é esse que eu falei aqui. Então o caso da Venezuela é um caso diferente de todos eles. É um caso bizarro, é um caso grotesco. E o Brasil, assim, vamos falar que o Brasil ainda tivesse lá. O Brasil está explorando a Venezuela. O Brasil foi lá, fez um pacto, mas o Brasil vai explorar o que restou dos venezuelanos para tirar a grana deles. Nem isso! O Lula chama o cara aqui e fica tratando o cara como se fosse um baita de um chefe de Estado, uma coisa completamente desproporcional, e fica falando que o que acontece lá é narrativa. Ele que vai pro inferno. Ele que vai pro inferno. Porque não apenas ele impõe o inferno, mantém o inferno pros venezuelanos, como quer trazer o problema deles pra cá. Tá? Isso aqui é a nossa opinião